Vou aqui explicar essa suspensão de ação e a questão do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição. Ele diz que, recebida uma denúncia contra um deputado por imputação de um crime após a diplomação, a Câmara dos Deputados pode sustar o andamento da ação pelo voto da maioria dos seus membros. É uma competência do Congresso Nacional que não é utilizada com frequência, pelo contrário, foi a primeira vez que foi usada, porque se presume estar havendo um erro nesse julgamento, por uma imputação indevida, por desrespeito à lei, à Constituição, por perseguição ou injustiça mesmo. O texto fala a partir da diplomação do parlamentar. A diplomação ocorreu em dezembro de 2022, antes do que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. O relatório aprovado na Câmara demonstrou com clareza e técnica que todos os crimes imputados têm que ser suspensos, porque eles chegam até o 8 de janeiro. Foi demonstrado que, conforme a lei, a doutrina, a jurisprudência, um crime de organização criminosa armada é um crime permanente. Ele se prolonga, ele tem consumação ao longo do tempo. E que, no caso, teve consumação e resultado final, lógico, no 8 de janeiro, depois da diplomação como parlamentar. Da mesma forma, a suposta tentativa de golpe e abolição do Estado democrático, para ter o crime, há a exigência expressa, escrita, em lei, de ter alguma violência ou grave ameaça, que, segundo o próprio STF, ocorreu também no 8 de janeiro. Com esses fundamentos, a Câmara aprovou o relatório de resolução para a sustação da ação, com expressivos 315 votos dos parlamentares, dos representantes do povo, quantidade de votos acima do necessário para fazer até uma emenda à Constituição. E o que o STF fez? Demonstrou completa desconsideração com a decisão do plenário da Câmara dos Deputados. De início, nem colocou o tema para análise no pleno do STF. Jogou de novo para a turma, com menos da metade dos ministros. Mesmo se tratando de uma questão, agora, de competência e prerrogativa de um outro poder da República. Além disso, atuou em ambiente virtual, começando numa sexta-feira, de forma célere, sucinta, a fim de não atender à vontade constitucional da Câmara dos Deputados. Não analisaram a natureza, não analisaram a consumação dos crimes, declararam que foi antes da diplomação e pronto. Disseram ainda que o dispositivo constitucional é personalíssimo, só ao parlamentar e acabou. Não analisaram a natureza, o conceito de ação, conforme está no texto constitucional, nem a integralidade da ação e o alcance aos demais acusados. Ignoram, subtraem poder e atuam em desrespeito ao que diz a própria lei. Todos nós sabemos que eles forçaram para ter um parlamentar nessa ação, para poderem consolidar todos os demais acusados a serem julgados no STF. Me colocaram nesse processo sem eu ter sido citado uma única vez nas diversas delações do Mauro Cid. E mesmo eu tendo deixado o governo em março, no começo de 2022, criaram um conjunto probatório de anotações privadas minhas, particulares, sem publicação, sem divulgação, sem encaminhamentos, sem crime nenhum, sendo imputado também nessa invenção de golpe, de uma tentativa sem ter sido tentada, um possível golpe de Estado que não teve uma única pessoa sequer armada. Eles incluíram um parlamentar nessa persecução, mas agora não aceitam
as prerrogativas constitucionais que um parlamentar possui. E não foi só isso. Não bastou esses atropelos à Constituição e ao outro poder de Estado. Foram além. Eu trago aqui uma parte do voto de ontem do senhor Flávio Dino. Ele diz que a suspensão a que se refere o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, aplica-se a uma única legislatura. Em caso de reeleição, não há prorrogação da suspensão da ação penal. E prossegue julgando fora do tema, restringindo um dispositivo constitucional a apenas um mandato, ou seja, o parlamentar pode ter tido diversos mandatos anteriores, subsequentes, que mesmo assim o STF vai decidir fracionar a suspensão valendo só a última diplomação. Logo o STF, que para eles julgarem, eles abriram um precedente recente de que ex-presidentes e ex-parlamentares se mantêm, todos eles, mesmo depois sem mandato, vinculados ao julgamento do STF permanentemente. Mas para o Congresso Nacional, eles vão decidir o contrário. A possibilidade de sustar a ação fica limitada apenas ao último mandato. Ter sido parlamentar antes não conta para eles como parlamentar. O Legislativo, agora, ao aprovar essa sustação de ação penal, entregou ao STF um instrumento que eles poderiam muito bem utilizar para sanar todo esse desequilíbrio e atropelos deles próprios. Para a Suprema Corte começar a fazer uma autocontenção. E o que o STF fez? Respondeu com descaso e objeção, de forma célere e seca. Eles não reconhecem seus erros, não relativizam, não recuam. Para eles, estão acima de tudo. Esse disparate, esse descontrole, já deixou de ser assunto exclusivo da direita. É notório aos demais partidos políticos e, claro, também para a população o que está acontecendo. O Congresso Nacional precisa reagir institucionalmente como poder fundamental, prioritário a todo equilíbrio e retorno da ordem constitucional no Brasil. Todos sabem, já foi longe demais e há muito tempo.